Bem-vindos ao E Corta, o primeiro programa médico feito para quem não se importa quantas bactérias tem no seu celular. De hoje é microbiologia básica. So Penny tells me you're working as a waitress to put yourself through grad school. That's pretty great. What are you studying? Microbiology. Oh, cool. So you could study me. I don't understand. Microbiology is the study of tiny living things. I know, I'm studying it. And I said you could study me, because I'm a tiny living thing. It's a joke. Are you sure? E como deu pra perceber, a série escolhida para falar sobre esse tema foi The Big Bang Theory. Essa série conta o dia a dia de 4 cientistas nerds e suas aventuras amorosas. O pessoal vem falando muito mal da série ultimamente, mas não importa se você ama ou odeia, o que importa é que existem poucos personagens tão metódicos quanto Sheldon Cooper. Howard, I have to go to the bathroom and no one will take me home. What's wrong with the bathroom here? Pneumococcus, streptococcus, staphylococcus, and other assorted coccuses. Pra quem, assim como Sheldon, tem pavor de hospital, pois acha que é um lugar sujo, cheio de bactérias, prontos para te contaminar, sinto informar, mas você já está contaminado. Afinal, nós somos os grandes responsáveis por transmitir e espalhar germes e bactérias e vírus e outras coisas por aí. É claro que na maioria das vezes esses micro-organismos vivem no nosso corpo e não nos causam mal algum. Aos bichos que moram no nosso corpo nós chamamos de flora. Mas o que nos preocupa é quando esses bichos nos causam doença. Só que o problema é que a gente pode ficar contaminado em qualquer lugar. Afinal, os mecanismos de transmissão são vários. Por exemplo, a via aérea. I don't understand how this happened to me. I'm scrupulous about my hygiene, I regularly disinfect my hands, and I avoid contact with other people on general principle. I don't know what to tell you, Sheldon. Oh, Penny, thank you. You're welcome. It's you! I touched you! Pela via aérea, nós podemos nos contaminar de doenças bem comuns, como a gripe, até doenças mais graves, como a meningite. Para termos uma ideia, nós inalamos a cada dia cerca de 10 mil germes. E essa caralhada toda de bicho tem que ser combatida pelo nosso sistema de defesa. Os maiores são retidos no pelo e no muco do nosso nariz. Já os menores, que os 5 micrômetros, conseguem chegar direto nos nossos alvéolos, que são a parte final e menor do nosso pulmão. Lá, quem faz a defesa são as células de defesa, os macrófagos e os neutrófilos, que literalmente engolem esses bichos na chamada fagocitose. Para nos causar doença, o germe tem que conseguir driblar esse sistema de defesa. Por exemplo, o vírus da gripe, ele produz uma proteína que consegue ligar o vírus no epitélio, que é a pele do nosso sistema respiratório, e obriga o nosso corpo a puxar o vírus para dentro. E uma vez dentro do nosso corpo, ele se multiplica e causa toda a doença em si. Já as bactérias, por exemplo, a bactéria que causa pneumonia, ela consegue entrar no nosso corpo depois que o vírus já causou a doença, destruiu os cílios, que são os pelinhos que tem na nossa via aérea, e aí sim ela consegue entrar. Por isso que a pneumonia antigamente era chamada de gripe mal curada, porque ela vinha sempre depois de uma infecção de vírus, que é a gripe, e aí depois se tinha a pneumonia. That's my water. What? My water, you're drinking it. Dear Lord. Have you been drinking it? Yes, it's my water. Well, that's it then. I'm dead. Here we go. But I'm sorry. Do I really need to connect the dots for you? The backwash into this glass is every pathogen that calls your mouth home sweet home. Not to mention the visitors who arrive on the dancing tongue of your subtropical girlfriend.
Alguns germes conseguem sobreviver em cima de superfícies inanimadas, como o celular, corrimão da escada rolante, a maçaneta da porta, pele de zumbi. Na infectologia, nós chamamos essas superfícies de fômites. O rinovírus, que é o vírus que causa resfriado, consegue sobreviver um dia fora de uma célula hospedeira. Existem ainda alguns vírus mais resistentes, como os que causam hepatite A e hepatite B, que conseguem sobreviver uma semana em cima de um fômite. Outro mecanismo de transmissão é através dos alimentos contaminados. Através dele, nós podemos adquirir bactérias como Helicobacter pylori, que causa gastrite, germes maiores, como Ascaris lumbricoides e a tênia, que são os conhecidos vermes, e também vírus, que causam gastroenterite, que nada mais é o churril, a diarreia. E hoje, a partir de hoje, você vai ser menos homem das cavernas quando precisar dizer pra alguém que tá com diarreia, vai simplesmente falar gastroenterite. Annie? You okay? Does that sound okay to you? Do not come in here! What's going on? I'm having a tea party. What do you think's going on? E não esquecendo que a nossa própria flora pode nos contaminar. Basta que haja um desequilíbrio no nosso corpo. Por exemplo, se a gente se corta, as bactérias que moram na nossa pele conseguem penetrar nos tecidos mais profundos e causar infecção. Se a gente tem uma doença mais grave, como é o caso da AIDS, os fungos que moram no nosso corpo conseguem se multiplicar e causar doença. E também, se um bicho migra de um lugar para o outro do corpo, ele também pode causar doença, como é o caso da Escherichia coli, que é uma bactéria que mora no nosso sistema gastrointestinal, que às vezes consegue migrar para o sistema urinário, causando infecção urinária. Tá, mas vírus, bactéria, fungo, apesar da gente estudar tudo isso lá na 6ª série, muita gente, inclusive os médicos, se confundem e não sabem muito bem quando é um e quando é outro. Só que a gente saber quem é o bicho em cada doença é fundamental para a gente fazer o diagnóstico certo e, por consequência, o tratamento certo. Então, vamos começar dando uma revisada, começando pelos mais comuns, os vírus. Os vírus nada mais são do que um genoma, que é um DNA, aquele da ovelha Dolly, que todo mundo tem, que traz todas as nossas informações, ou um RNA, que todo mundo tem também, que produz as proteínas do corpo, cercado por proteínas. Ele não é um ser vivo propriamente dito, porque ele não consegue se replicar sozinho. Ele precisa invadir uma célula de um hospedeiro para conseguir se alimentar e se replicar. Eles são muitas vezes desvalorizados como se não fossem importantes pra gente. Só que eles causam doenças bem comuns como a gripe, doenças crônicas como a hepatite e doenças muito graves como a AIDS. Sem falar que são extremamente comuns. Se você nesse momento tiver com dor de garganta, nariz correndo, tipo que nem eu, provavelmente você está infectado por um vírus e não uma bactéria. Sem falar que não existe tratamento efetivo para a maioria deles, apenas para alguns. Isso quer dizer que o nosso próprio corpo tem que combater o vírus. Ou seja, não adianta usar antibiótico por uma infecção por vírus. Baby wipe? Why do you have No, to don't! I'll tell you why. I had to sanitize my hands because the university replaced the paper towels in the restrooms with hot air blowers. Oh, I thought the blowers were more sanitary. Right. Hot air blowers are incubators and spewers of bacteria and pestilence. Frankly, it'd be more hygienic if they just had a plague-infested gibbon sneeze my hands dry. Em segundo lugar, nós temos as tão temidas bactérias. São seres vivos primitivos que já conseguem se replicar sozinhos. E são classificadas de diversas maneiras. Primeiramente, de acordo com a cor que elas assumem quando a gente coloca um corante chamado cristal violeta. As que se coram de azul são chamadas gram-positivas. As que não se coram com cristal violeta e se coram de vermelho quando a gente coloca fucina são chamadas gram-negativas. São também classificadas de acordo com o seu formato. As redondinhas são os cocos, as compridinhas são os bacilos. Também são classificadas de acordo com a forma com que respiram. As que utilizam oxigênio são chamadas aeróbias, as que não utilizam são chamadas anaeróbias. E aí, de acordo com suas características, vão ser classificadas em tipos e subtipos. E eu vou falar só das mais importantes pra gente. Começando pelos estafilococos, que são redondinhas, que crescem em cachos, são gram-positivas, ou seja, se coram de azul, e são encontradas na flora humana e também em fômites e poeira, e causam doenças de pele, principalmente.
podem causar celulite, não aquela celulite das mulheres, mas a celulite infecção, abscesso, furúnculo e até doenças mais graves, como infecção nos ossos, nas articulações, meningite e pneumonia. Mas isso tudo só acontece quando esse germe, que mora em até 40% da população, consegue invadir o nosso corpo. Normalmente, isso ocorre que nem eu falei antes, quando a gente se corta e o estafilococo da própria pessoa ou adquirido de outra pessoa consegue invadir e causar infecção ou na pele ou se espalhar pelo corpo, causando infecção nos outros locais. Outro grupinho que é legal de falar são os estreptococos. São redondinhos, que crescem em fileira e são gram-positivos. Por exemplo, o pneumococo, grande causador de pneumonia, vai estar presente em 90% das crianças de 6 meses até 5 anos. E, obviamente, não é toda criança que vai fazer uma doença como pneumonia. É preciso, de novo, ter um desequilíbrio do corpo para acontecer a doença. Outro estreptococo bem comum é o estreptococo A, que é um grande causador de amigdalite, que é a infecção na garganta. E ele pode causar ainda uma doença mais grave, chamada febre reumática, que atinge articulações, nervos e até mesmo o coração. E de novo, não é qualquer um que vai ter essa doença. É preciso haver um desequilíbrio do corpo, normalmente secundário a uma infecção por vírus. Já deu pra ver que os vírus não são nada bonzinhos. Além de causar suas próprias doenças não serem tratáveis, eles ainda abrem espaço para as bactérias agirem no nosso corpo. Existem ainda outros agentes, como fungos, príons, helmintos, mas eu vou deixar pra falar deles uma outra hora, porque eu já tô cansada de falar, vocês devem estar cansados de ouvir. O importante é a gente lembrar que esses bichos fazem parte da nossa vida. E não adianta a gente ficar neurótico, em algum momento a gente vai se contaminar e talvez fazer uma doença secundária a eles. Sheldon, that's my water. Oh, dear Lord! That's not your water. I know. Where's the mouthwash? Where indeed? Tá, mas não é por isso que a gente vai relaxar e voltar a viver que nem na Idade das Cavernas. Afinal, realmente as infecções diminuíram depois que a gente começou a ter hábitos de higiene, como tomar banho todos os dias, ou quase, e lavar as mãos antes de comer. O importante é a gente ter uma higiene básica, lavar as mãos, passar álcool gel, mas não precisa ter neurose. E claro, as pessoas que têm alguma doença, elas têm mais chance de serem contaminadas. Por isso que as pessoas que estão no hospital, elas estão mais em risco, porque elas já estão doentes. A gente saudável que vai no hospital é muito difícil que se contamine por uma bactéria, super bactéria. O importante é lembrar então, higiene, sim, neurose, não. There. Everything's going to be fine. Sheldon's here. E aí, gostou do programa? Se sim, dá o teu curtir. Não esquece de deixar nos comentários as críticas e sugestões. E se tá gostando do nosso trabalho, te inscreve no canal pra ficar sabendo dos próximos programas. Então tá, te vejo lá! É uma merda gravar assim, porque eu não sei como é que tá indo, eu não sei se tá bonito, eu não sei se... Não vou pausar, porque se eu tiver que pausar e voltar no início, eu não vou fazer. Buco.